Bora conhecer o Atari Lynx, o primeiro portátil colorido da história. Da mesma forma que a Atari chegou a ser uma das empresas mais importantes para a popularização dos videogames, ela contribuiu para o que foi chamado do crash dos videogames. O crash dos videogames foi praticamente a explosão de uma bolha que ocorreu entre 1983 e 1985, onde os videogames perderam muita credibilidade e interesse pela população devido a uma série de erros estratégicos, uma série de jogos de má qualidade que haviam sido lançados, e isso contribuiu para uma crise muito profunda e dificultou muito a vida dos produtores de games naquela época. Passando essa fase da crise dos videogames, já no ano de 1987, uma empresa chamada Epyx, sediada em São Francisco, na Califórnia, que era uma produtora de software para computadores Amiga, resolveu iniciar o projeto de um console portátil, e esse console seria o primeiro console portátil com tela de LCD colorida lançado até então. Após 2 anos do início do projeto do console portátil, a Epyx viu que ela não teria condições de bancar sozinha o lançamento desse console. Aí o que foi que eles fizeram? Vamos atrás de parceiro para ser nosso sócio, porque a gente não tem dinheiro. E aí foram atrás da Sega, que não demonstrou interesse. Falaram com a Nintendo, que também não demonstrou interesse, até porque a Nintendo já tinha o seu projeto do Game Boy, que era um concorrente do Atari Lynx. E por fim chegaram a falar com a Atari, que vinha do crash dos videogames. Então a Atari demonstrou interesse e acabou se firmando aí como sócia deles nesse lançamento do console portátil. Com essa parceria entre essas duas empresas, a Epyx ficaria responsável pela produção do projeto e de softwares para esse empreendimento, e a Atari ficaria responsável por comercializar e pela produção do console em si. O Lynx foi lançado como sendo um console de 16 bits, mas na verdade ele não tinha esses 16 bits. Ele tinha um GPU de 16 bits, mas o seu processador era de 8 bits. Porém, ele era um console que conseguia produzir jogos muito bonitos e de muita qualidade. A tela de LCD do Lynx tinha uma inovação que fazia muita diferença em relação ao Game Boy da Nintendo. Ela tinha a iluminação própria, enquanto no concorrente a gente não via essa tecnologia. O fato do console da Atari ter essa iluminação própria fazia muita diferença em relação ao Game Boy da Nintendo, porque com a iluminação própria você conseguia fazer com que o console pudesse ser utilizado no escuro, com as luzes totalmente apagadas, e isso ajudava muito na visualização do game em si. Já no da Nintendo, era necessário você utilizar ou uma luz artificial ou a luz natural e buscar a melhor posição do console para que o reflexo com a luz externa fizesse com que o jogo ficasse visível. Em relação à qualidade de som do Atari Lynx, ele possuía 4 canais e ele tinha a capacidade de produzir um som muito forte. Ele conseguia altos volumes. Inclusive até hoje é possível encontrar aparelhos do Atari Lynx que permanecem com as características daquela época, não apresentando defeitos na qualidade de som e funcionando normalmente como era naqueles anos de 1989. Diferente do que acontece com o Game Gear da Sega, que é normal encontrar Game Gear hoje em dia em que a qualidade do som acabou sendo deteriorada, sendo que muitas vezes o jogo até roda, mas o som é muito baixo ou quase inexistente. Apesar de o Lynx ser um console portátil muito bem construído, ter uma qualidade muito boa, ser um console com muita tecnologia, muita inovação, ele acabou tendo que enfrentar muita dificuldade em alguns pontos fracos que dificultaram muito sua venda para aquela época. Na época do seu lançamento, em 1989, o valor do console era $180. Se para hoje em dia $180 para um console portátil já é um valor e fica caro, para 1989 era um valor muito exorbitante e que isso interferiu muito nas vendas do console. Outra coisa que também influenciou bastante é que ele era um devorador de pilhas. Ele utilizava 6 pilhas pequenas e a autonomia dele durava aproximadamente 4 horas. Em comparação com o Game Boy da Nintendo, o Atari Lynx era um trambolho. Apesar de ser um trambolho muito legal e muito divertido, ele era muito difícil de ser transportado em comparação com o Game Boy. Enquanto o Game Boy cabia no bolso, o Atari Lynx jamais caberia no bolso, e você precisava de uma mochila para poder transportar ele. Então isso fazia com que o Game Boy fosse mais portátil do que o Atari Lynx. Com o objetivo de facilitar as vendas do Atari e popularizar a compra, fazer com que o preço ficasse menor, a Atari resolveu lançar
um segundo modelo desse console. Então o segundo Atari Lynx foi lançado Com algumas modificações que baratearam a sua produção e fizessem com que ele pudesse ser lançado por um valor praticamente metade do valor inicial. O segundo modelo do Atari Lynx, então, foi lançado por $90. E entre as melhorias que ele teve, ele conseguia ter um consumo de bateria 15% menor do que o primeiro modelo. Ele tinha alto-falantes Menos potente, o que fazia com que ele custasse mais barato para ser produzido. Ele possuía saída estéreo De fone de ouvido, que era uma melhoria em relação ao primeiro modelo. e ele possuía botão de Desligar a luz interna, o que fazia com que, desligando a luz interna, você conseguisse ter um consumo de bateria menor. E também ele possuía uma luz indicando Que a pilha estava ficando fraca, que era um artifício que no primeiro modelo não existia. Em relação à biblioteca de jogos, o Lynx teve 76 jogos lançados inicialmente e muitos jogos de excelente qualidade, jogos muito bonitos. Porém, na minha opinião, ele teve também alguns jogos de difícil jogabilidade, alguns jogos bem toscos. Mesmo depois de o Lynx ter sido descontinuado, algumas empresas e aficionados pelo console continuaram produzindo jogos para ele. Um total de 100 jogos chegaram a ser produzidos até o ano de 2019. Como foi dito, o Lynx foi lançado em 1989, ele teve seu lançamento nos Estados Unidos e na Europa, e como concorrentes ele teve o Game Gear da Sega, que teve seu lançamento em 1990 no Japão, em 1991 nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e em 1992 na Austrália. Já o console da Nintendo, ele teve o seu lançamento em 21 de abril de 1989 no Japão, na América do Norte em 1989, na Europa em 1990 e no Brasil em 14 de abril de 1991. O Turbo Express, que seria o console da NEC, teve o lançamento em 1990. Mesmo tendo sido um console de ótima qualidade, em relação às vendas, devido a esses problemas relatados, o Lynx não teve vendas muito boas. Ele conseguiu vender entre 2 e 5 milhões de unidades. Existem publicações que falam que foram menos do que 5 milhões de unidades e chegaria a 3 milhões de unidades. Os seus concorrentes, que seria o PC Engine GT, que é a versão japonesa do Turbo Express, lançado nos Estados Unidos, chegou a vender 1,5 milhão de unidades. Em relação ao Game Gear da Sega, foram vendidos 10.620.000 unidades e o campeão de vendas foi o Game Boy da Nintendo, que teve 118.690.000 unidades vendidas. A Epyx, que foi a empresa idealizadora do projeto, veio a pedir falência em 1989. O Atari Lynx foi descontinuado em 1994. O Game Gear da Sega foi descontinuado no Brasil em 1995, na Coreia do Sul em 1995, na Europa em 1997, nos Estados Unidos em 2001, e o Game Boy da Nintendo, campeão de vendas naquela época, foi descontinuado em 23 de janeiro de 2003 no mundo inteiro, porém no Brasil a sua produção continuou até 2015, tendo descontinuado em 18 de julho desse ano. No final da vida do Atari Lynx, era possível encontrar nos Estados Unidos modelos lacrados e novos por $25.